Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o ex-vereador de Belo Horizonte, Cláudio Duarte. Bom dia para o senhor, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Prazer é todo meu. Cláudio, o senhor foi o primeiro vereador a ter o mandato cassado na história de Belo Horizonte. Como que o senhor carrega isso? Pra gente é muito ruim, principalmente por ter um mandato interrompido no meio. E, em segundo plano, a questão da imagem e da honra da gente. Que foi colocado, o nome da gente foi colocado em cash. Todo um trabalho, todo um planejamento para um mandato inteiro. E isso foi interrompido por essa situação que foi criada por notícias, né, por denúncias vazias, denúncias incabidas e que me levou a esse processo de cassação. Pois é, o senhor foi cassado e acusado pela prática de rachadinha na Câmara Municipal, vereador, que é justamente a prática de utilizar parte do salário dos seus assessores para que esse dinheiro fosse usado de outra maneira, uma espécie de caixa 2, praticamente na prática dizendo um caixa 2. O senhor disse agora há pouco que as denúncias são infundadas e vazias. O senhor tem provas disso que está dizendo e quais são essas provas? Sim, temos provas, nós já apresentamos algumas no processo de cassação na Câmara Municipal, um processo ético, e iremos fazer o mesmo no Judiciário. Porém, foi desconsiderado no processo ético na Casa, foi desconsiderado toda essa apresentação de provas. São provas que levam à comprovação de que todo o contexto da denúncia, tudo que foi usado dentro da denúncia, foi totalmente fora do contexto real das coisas. Então, criação de provas que foram entregues no Ministério Público e na Polícia Civil, que são totalmente incabidas, que nós apresentamos provas para derrubar isso. Várias situações vão ser apresentadas no Judiciário, no desencadear do nosso processo, né? E isso vai mostrar a nossa inocência. Infelizmente, não tive a oportunidade de ter isso acatado na Câmara Municipal. Há quem diga, Cláudio, que esse ano foi um ano atípico na Câmara Municipal de Belo Horizonte, um ano até histórico, né? Por exemplo, a cassação do mandato do senhor, também o Wellington Magalhães, com toda essa questão que envolve o nome do Wellington Magalhães. E as eleições do ano que vem estão se aproximando. Como que você acha que isso pode interferir para 2020? Vai ser um ano muito difícil para a Câmara Municipal, principalmente porque coloca em cash todo o mandato de muitos vereadores, principalmente os que estão envolvidos nesses escândalos. Então, eu vejo não só para esses vereadores, mas para a política como um todo, vai criar uma certa aversão das pessoas com relação ao seu representante. Então, o descrédito das pessoas com relação a um político A ou B vai ser muito grande. Então, quem for disputar uma eleição em 2020 vai enfrentar uma grande dificuldade nas urnas. O senhor disse agora há pouco que as denúncias que foram feitas foram denúncias vazias, infundadas e etc. Como é que o senhor avalia a participação dos seus colegas ou dos seus agora ex-colegas vereadores em Belo Horizonte? Pois é. Não vou falar que todos, porque ali tem pessoas que realmente faz jus ao seu mandato. Mas existe uma parcela de colegas que estão ali no legislativo que não mereciam estar ali. Principalmente os que arquitetaram para que eu estivesse fora do meu mandato. Então, uma perseguição política, que o processo de cassação meu foi me tiraram por questões políticas, não pela culpabilidade ou não visualizaram isso. O que eles queriam é me ver fora do mandato, até mesmo para não inspirar risco nas eleições que vêm, nas eleições de 2020. Por esse risco, o que seria esse risco então? O risco é o seguinte, eu tive uma ascensão política muito grande, principalmente na região de Venda Nova. Eu saí de 4.513 votos, sendo de 4.513, 3.600 só na região de Venda Nova, para uma eleição para deputado, a qual eu tive 10.233 votos em Belo Horizonte e 20.323 a nível Minas Gerais, votado em 511 cidades. Então, o meu voto que eu tive para deputado
é a soma dos votos que os meus concorrentes na região de Venda Nova tiveram juntos. Então, ou seja, teve uma derrocada política deles e uma ascensão política minha. Isso ia inspirar um grande risco para a eleição que vem. Então, isso é um dos motivos. E outro é espaço dentro de instituições, pessoas que eu disputava voto dentro de determinadas instituições, que quis me tirar para que possa disputar os votos dentro dessas instituições sozinho, sem a minha participação. O senhor alega irregularidades no processo de cassação, diz que são pelo menos 4. Quais são elas? A começar o seguinte, o processo de cassação, ele veio baseado numa denúncia de morte ao denunciante, que depois foi apurado que não houve essa ameaça. Ou seja, eu fui preso para depois investigar. Se tivesse investigado, não teria me prendido. Eu teria visto que não haveria essa ameaça. Depois, na véspera da eleição, da votação minha na Câmara Municipal, houve uma ameaça de morte que a vereadora plantou essa notícia de ameaça de morte ao filho, na véspera da eleição. Isso comprometeu toda a eleição. Eu já tinha os votos necessários para a permanência na Câmara, estava trabalhando nesse sentido, consegui mostrar aos pares que a realidade não era como estava sendo apresentado nas denúncias e tinha o compromisso de parceiros, de colegas nesse sentido, de lutar pela permanência na Câmara. Mas após noticiar em vários veículos de comunicação, na noite que antecedeu essa votação, nas redes sociais da própria vereadora e de outros colegas, que havia uma ameaça por parte do vereador que estava sendo cassado e da sua equipe sobre o seu filho de 6 anos, qual vereador iria votar para a permanência do Cláudio Duarte na Câmara Municipal diante de uma pressão dessa? Então foi viciado o processo por causa disso. E outras situações, porque houve organização de determinados vereadores para que meu mandato fosse retirado, por interesse de outras pessoas que aqui o pessoal que está nos ouvindo pode avaliar quais seriam esses interessados. Então, o denunciante, ele recebeu dinheiro de pessoas interessadas. O Cassiano. O denunciante, ele tem interesse direto na minha derrocada política também, porque ele vai ser candidato. Então, ele tinha interesse em tomar o meu território político, meu patrimônio político. Então, é uma das situações. Então, e outras que aqui está dentro do processo, eu não tive acesso agora, vindo para cá, que eu tive acesso à íntegra da pauta, né, que foi do mandado de segurança. E não vou saber te precisar aqui quais são os outros motivos, mas são 4 motivos que levam a um processo de cassação viciado, que comprometeu a minha permanência dentro da casa. Estamos lutando para que a gente possa reverter isso. Como é que era a relação do senhor com o Cassiano enquanto ele foi seu funcionário na Câmara Municipal? Um relacionamento profissional, até quando ele cumpria com as obrigações dele. A partir do momento que ele deixou de cumprir com as obrigações dele como assessor, aí começou os atritos. A começar por problemas que eu já relatei na minha oitiva na Polícia Civil, de que o que ele alega que eu fiz, era ele quem fazia e tem comprovação disso. Então, quando eu descobri, eu dispensei. Eu só não dispensei antes porque ele teve afastado por doença, e depois voltou e ficou de férias, para depois eu poder dispensar. E quando eu descobri o que tinha sido feito de errado dentro do meu gabinete, através da pessoa dele, eu dispensei a pessoa, o senhor Sérgio Reis, anteriormente, em março, por causa daquela situação que foi alegada por ele, e depois, em outubro para novembro, eu o dispensei. Só não o dispensei antes, no momento, porque houve um afastamento dele com relação ao gabinete. Então, quando eu quis conversar a respeito, ele se afastava, até que ele teve um infarto, não sei se devido ao desgaste, a situação que aconteceu entre eu e ele veio a infartar e ficou afastado, como eu falei. Afastado e depois de atestado, aí que eu dispensei em outubro.
O senhor não acha que esses processos, todos envolvendo essas irregularidades, até levando à cassação, não são ruins para casa, não mancha a imagem da Câmara Municipal de Belo Horizonte e que o foco não podia estar nas questões que interessam de fato a sociedade? Sim, perfeitamente. Eu concordo com você, Thalita, porque, infelizmente, nós, como um representante do povo que está ali dentro da Casa Legislativa, a gente teria que focar um trabalho nesse sentido, de representar de fato a sociedade e não de estar exposto a esses escândalos, a essa situação. Então, infelizmente, a Casa Legislativa, do jeito que está, ela, infelizmente, não é bem vista. Agora, é claro que eu vejo por dois lados. O meu caso, eu vou provar minha inocência e outros casos que estão acontecendo na casa são totalmente diferente do meu caso. O meu caso foi um problema político que plantou uma denúncia totalmente desfocada da realidade. Agora, a gente vê coisa muito pior na casa acontecendo e a tratativa dos pares lá com relação a isso não é a mesma que me foi dada. O que seria pior? Porque alguns fatos claros, inclusive da presidente. Que é uma das, por exemplo? Da presidente, que aquele fato do veículo, ela usar o veículo da Câmara para transportar o filho com assessores fazendo o serviço. Isso é claro. E foi provado que não era perseguição e que ali o intuito da pessoa que fez a gravação era denunciar justamente esse mau uso do bem público. E outras coisas mais, veio aí outro assessor dela agora comprovando outras situações muito mais graves ainda. Então, e por que a tratativa para com essas pessoas é diferente da tratativa que foi para comigo? É isso que eu fico questionando. E dentro de uma realidade totalmente diferente da minha. Porque a minha, eu vou provar na justiça que eu sou inocente. Agora, pelo que eu estou vendo aí, de outros, acredito que eles não vão conseguir fazer o mesmo. O senhor diz que tenta na justiça retomar o mandato. Qual que é a sua perspectiva de futuro e a sua perspectiva para o ano de 2020? O senhor vai ser candidato? Eu não, porque é o seguinte, eu sou muito mais bem recebido fora da política do que na política. A política, o meio político não me recebeu bem. As pessoas que não estão na política me conhecem quem é o Cláudio e sabem quem é o Cláudio sem a política dentro do contexto. Agora, eu no meio político, eu não fui bem recebido e não pretendo circular nesse meio mais. Por quê? Porque eu sou sincero naquilo que eu faço. Eu sou franco. E às vezes essa franqueza, ela me provocou um distanciamento dos pares. Porque os pares, muitos deles não gostam da verdade. Não gostam de pessoas que fazem as coisas dentro de uma clareza, dentro da franqueza. E eu perdi muito em relacionamento dentro da casa e criei muitos inimigos justamente pela franqueza, pela sinceridade. Então, não é um meio que eu pretendo circular nele, não. O senhor pretenderia, então, estar apenas finalizando o mandato, não eu gostaria, se conseguisse retomá-lo? Porque na realidade é o seguinte, finalizar o mandato para continuar prestando o trabalho que eu fiz antes de ser cassado, porque eu era o vereador até então, o vereador mais atuante da Câmara Municipal. Se vocês buscarem nos registros, eu tinha um gabinete totalmente atuante. A gente fiscalizava todos os equipamentos públicos constantemente, levava demandas para o executivo constantemente, éramos atendidos em quase todas, e isso despertava uma inveja, um certo receio das pessoas, justamente com a forma da gente trabalhar. E a gente ia no encalço dos problemas. A gente não ficava esperando os problemas vir até a gente. A gente tinha um gabinete que trabalhava de uma forma mais dinâmica. Então eu gostaria de reassumir o mandato, até mesmo como condições de continuar fazendo esse trabalho e até que venha a prova da minha inocência também, para que a gente possa, dentro de um contexto geral, provar a nossa inocência, estar com o mandato atuante, continuar dentro de uma linha de trabalho que a gente vinha, para a gente mostrar que a gente não é esse bicho papão que colocaram aí, que a imprensa divulgou, macerou, colocou numa condição, sem me dar condição de defesa. Muitos momentos, quando eu ia me defender,
eu só sofri ataques em vez de defesa, então eu desisti de colocar o meu ponto de vista. Então, até agradeço por esse momento que vocês estão dando aqui à minha pessoa nesse momento, porque isso não me foi dado durante o processo de cassação, durante aquele momento. Cláudio, o senhor fala de um complô, né, que teria existido ali entre os vereadores que pediram a cassação do mandato do senhor, também de provas erradas passadas à Polícia Civil, mas não seria uma acusação em relação à justiça? Que, por exemplo, o senhor chegou a ficar detido, o senhor foi detido em abril, não seria uma acusação grave falar que a Polícia Civil, por exemplo, aceitou provas que são falsas? É aí que eu entendo que é o seguinte, existe um vício. E, inclusive, vou abrir uma situação aqui que houve delegado que estava no caso anterior, que chegou a ir na casa de assessores que tinham dado o depoimento, falar que os assessores mudassem o depoimento, porque sabia que eles estavam mentindo. Ou seja, um delegado pode fazer isso? Fazer isso fora do plantão dele, de maneira informal? Disso? Os próprios assessores podem provar isso, se for chamado... Por meio de testemunhos. Testemunhos deles que está lá arguído e está lá relatado no processo. Então, isso é coação. Ou seja, isso é vício do meu processo. O processo investigativo, teve vício no processo investigativo. Quando chegam essas informações no Ministério Público, o Ministério Público não sabe se houve esse vício ou não. Então, a denúncia, ela chegou lá e o Ministério Público avalia da forma como chegou. E pesaram a mão sobre a minha pessoa. Colocou lá inúmeras coisas que, se fosse apurar de verdade, se fosse apurar para depois me realmente levar adiante, não teria levado, muitas coisas não teria ido adiante. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas também objetivas. Combinado, Cláudio? Perfeito. Para começar, Câmara Municipal. Decepção. Cassação. Uma decepção. Colegas de Câmara. Não gostaria de ter conhecido certas pessoas. Rachadinha. Não houve. Presidente da Câmara, Nelly Aquino. Inimiga decretada a minha pessoa. Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Nunca tive atrito, a não ser até eu ter saído da base. Ex-vereador de Belo Horizonte, Cláudio Duarte, ele que foi o primeiro vereador da história a ter um mandato cassado na capital mineira, ouvido hoje por nós aqui no Café com Política, gostaria de agradecer sua disponibilidade de vir aqui e esclarecer tudo isso que o senhor teve a oportunidade de falar agora aqui no quadro. Perfeito, eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo, Thalita, agradeço a todos vocês e a todo o público que nos ouviu, quero agradecer e deixar uma mensagem, posso? Pois não. Avaliem muito bem a situação a qual eu fui exposto e verifiquem no final que eu vou provar a minha inocência e vou provar que eu não sou esse bicho papão que me colocaram. Obrigada, Cláudio. Agora 8h56, hora de conferir os destaques de hoje aqui do Super N. Tribunal de Contas do Estado nega pedido do Ministério Público de Contas para negar a operação financeira que o governo pretende fazer para pagar o 13º dos servidores. Romeu Zema diz após reunião com o ministro da Economia Paulo Guedes em Brasília que as medidas previstas atualmente no plano de regime de recuperação fiscal devem ser aperfeiçoadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Em evento que inaugura a programação de Natal da Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil afirma que as portas da prefeitura já estiveram trancadas e que ele é apenas um inquilino. No Café com Política de hoje, o nosso convidado há pouco foi o ex-vereador de Belo Horizonte, Cláudio Duarte. Ele foi o primeiro parlamentar da história a ser cassado na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Durante a entrevista aqui no Café com Política, afirmou que vai provar a inocência dele e que não é esse bicho papão que foi pintado por alguns ex-colegas. Ele classificou a atual presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereadora Nelly Aquino, como uma inimiga declarada e afirmou que o processo contra ele, no que diz respeito às supostas rachadinhas, é frágil e que inclusive um delegado chegou a ir à casa de assessores pedindo que eles mudassem o depoimento que foi prestado à própria Polícia Civil. Ele afirmou que o funcionário Cassiano, que inclusive fez denúncias e deu entrevistas, recebia dinheiro e que ele vai ser candidato a vereador no próximo ano, no ano de 2020. Ele também acusou o Cassiano de fazer aquilo que ele mesmo foi acusado,
a rachadinha dentro do gabinete. O ex-vereador reafirmou que vai provar a inocência e disse que o meio político não recebeu bem porque ele sempre foi sincero. Afirmou que está lutando na justiça para retomar o mandato, mas não pretende se candidatar novamente no ano de 2020, porque ele gosta da verdade e o meio político não lida bem com essa situação. Estes foram os destaques de hoje do Super N, que está chegando ao fim. Com a apresentação da aniversariante do dia, Thalita Marinho. E dele, Rodrigo Freitas. Produção e edição de Fernanda Viegas, Adriana Ferreira, Isabela Melano e Camila Kiffer. Trabalhos técnicos de Luiz Palhares. Coordenação geral de Rogério Maurício. E direção executiva de Heron Guimarães. Ótima quarta-feira para você, ouvinte. Muito obrigada mais uma vez por todas as mensagens, todos os abraços recebidos no dia de hoje. Eu tô muito feliz, mais um ano de vida, e que bom que eu tô aqui na Rádio Super, tendo a oportunidade de falar com vocês todos os dias aqui no Super N. Mais do que merecido esse carinho, mais uma vez, parabéns pra você, Thalita. Tudo de melhor na sua vida. Obrigada, Rodrigo. Paulo Roberto e a Fernanda Viegas, vem aí com um show de dinamismo, informação e música boa no seu rádio. Amanhã Super que tá pedindo passagem a você. Super obrigado pela audiência e pela sintonia. Tchau. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Nessa data querida. Pra felicidades. Muitos anos de vida. Viva a mamãe. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ti, mamãe, bom mamãe. Ainda hoje.